Olá, pessoal. Então, retomando aqui a sequência dos vídeos, estamos no vídeo agora 4. A gente fez um intervalo semana passada porque teve a live da leitura da assinatura energética, que ficou gravada e que está disponível no canal, na parte ao vivo. Então, eu estou traçando um paralelo e venho trazendo informações usando as sessões das chaves de chá que estão na área de membros gravadas, como todo um processo de cura, de transformação que cada um pode iniciar a seu tempo quando desejar. E para isso, para um acompanhamento, um embasamento e um suporte, eu escrevi o livro Criando Espaços Internos Livres, que está disponível no site de forma gratuita. E venho traçando um paralelo entre a nossa casa, que são as nossas estruturas, o nosso campo energético, aquilo que não nos serve mais, aquilo que a gente precisa transmutar e a gente precisa olhar. Então, o primeiro capítulo do livro, ele se chama Iniciando a Autopercepção. Por quê? Quando eu começo o processo de autocura, de olhar para todas essas questões que eu venho trazendo, aquilo que não me serve mais, como móveis antigos, estáticos, obsoletos, que se acoplaram no meu conjunto energético como se fosse a nossa casa, coisas que a gente percebe que precisa mudar, mas que muitas vezes não tem força energética para iniciar o processo, a gente precisa ter um mínimo de autopercepção. Essa autopercepção é pelo menos um olhar, uma sensação, uma intuição, um insight, uma abertura interna para que esse olhar se inicie. Por isso que o capítulo 1 do livro começa por aí. E existe uma meditação na área de membros do site que se chama Meditação de Limpeza do Tubo de Luz. E essa meditação, ela foi toda ela desenvolvida e foi trazida para ajudar nessa autopercepção. O que acontece? A nossa visão não é uma visão física. Eu não estou falando aqui da visão física, estou falando aqui da visão energética. Ela vai sendo como embaçada. É como se a gente não conseguisse enxergar com muita clareza, muitas vezes, as nossas próprias questões, o nosso próprio processo, aquilo que a gente precisa realmente tirar do lugar e aquilo que já não nos serve mais. E essa visão, ela muitas vezes está distorcida por fatores externos, por frequências externas, por interferências, pelo aquilo que se acopla no nosso campo. E é como se fosse criando várias camadas na frente dos nossos olhos, é como se a gente olhasse, mas não enxergasse, olhasse e não visse. E aí as questões vão se acoplando cada vez mais e a gente vai não tendo um olhar claro para conseguir entender o próprio processo e seguir com as sessões, tendo a visão necessária, tendo a percepção necessária da condução da sessão, né? E conseguir olhar para nós, porque se trata de um processo de autocura. Não é um processo que alguém vai fazer por nós. Nós iniciamos o nosso próprio processo. Então, essa limpeza energética desse tubo de luz, né? Ela é muito necessária. Por isso que ela está lá como primeiro processo, como primeira meditação na área de membros. Então, quem inicia o processo de autocura com as chaves de chá, essa transformação profunda, se for ler lá no livro a explicação sobre essa meditação e o depoimento que está lá, vai ter uma breve noção do que eu estou falando. Então, eu queria compartilhar um pouco aqui sobre o depoimento que está escrito lá, que uma pessoa que vivenciou todo o processo, deixou com muito carinho o depoimento lá. Uma parte desse depoimento diz assim: muitas desculpas, medos, dores, enraizadas em silêncio, que outrora foram quase gritos, mas que calaram-se e petrificaram-se, nem sei porquê, interrompendo o fluxo daquilo que deveria ser o sustentáculo, a avenida energética do meu corpo. Então, era ali que finalmente descobri que escondia tantos entulhos. Doeu, assustei-me, mas aliviei. Então, eu estou lendo aqui, essa foi a sensação exata.
Após a meditação e por dias que se seguiram, parecia respirar novamente, mas com uma estranha sensação de que faltava algo em mim. Sim, era o peso que não mais carregava. Então, isso é um pedaço do depoimento de uma pessoa que, com muito carinho, deixou, após cada módulo vivenciado, as suas próprias percepções como auxílio para quem for vivenciar esse processo. Então, tirar os entulhos, que muitas vezes embaçam a nossa visão, pode até nos dar a sensação de falta, porque a gente está acostumado com muito tempo que isso estava lá, isso fazia parte do nosso ser. Então, eu estou nesses vídeos iniciais justamente compartilhando que esse primeiro passo é necessário para que esse retirar os entulhos, iniciar o processo. Quando a gente retira os entulhos, a sensação é às vezes de vazio, de dor, tipo, tá me faltando alguma coisa. E a gente precisa permanecer nesse silêncio, nesse espaço vazio, por isso o nome do livro, Criando Espaços Internos Livres, justo para que a gente consiga perceber que há um espaço para o novo chegar. Se eu não tiro aquilo que não me serve mais, o novo não chega. Então, isso que eu queria compartilhar nesse vídeo hoje. Gratidão.